35. 35. Assinale a alternativa incorreta novamente, né? Essa aqui, professora, eu tentei fazer essa questão aqui, professora, eu fiquei muito Não, eu vou esclarecer. Vai lá, professora. Tá lá. O ISS, eu não gosto desse negócio de ISSQN, tá? Não há necessidade. Só para a gente gastar saliva. Fica chique, professora. Ai, fica nada, eu acho brega. Agora, qualquer natureza, né? Ele é apelativo, né, cara? Não, né? Então, vamos lá. O ISS está sujeito à anterioridade? Está. O ISS não é exceção à anterioridade anual, nonagesimal, nem à legalidade. O ISS não é exceção a nada. Anterioridade é 150, inciso? Inciso 3º, B e C. Beleza. Da Constituição Federal. O que é essa anterioridade, né? Que nós não podemos ser pegos de surpresa. Então, regra geral, uma lei que institui ou aumenta um tributo tem que respeitar o próximo exercício financeiro, 1º de janeiro do próximo ano, tendo no mínimo 90 dias para a gente respirar. Então, o que acontece? Não existem várias exceções, mas o ISS não é exceção, o ITR não é exceção, que é o que mais costuma cair em prova, nesse sentido. Então, não está sujeito à anterioridade, está sujeito, aumentou o próximo exercício financeiro, está sujeito à noventena, ou seja, tem que respeitar no mínimo 90 dias. Então, essa noventena não é só com relação, porque assim, nós temos 3 tipos de anterioridade. Nossa, esse podcast vai ficar uma 3 aula, hein? horas, né? Eu não consigo falar pouco, gente. Não, mas tá ótimo, professora. Eu não consigo. Não, é outra coisa. Não preocupa não, professora. O que acontece? Depois vai editar, né? Eu vou editar. Tem muita gente que entra, sai. Eu tô acompanhando aqui, mas o que acontece? Cada questão, viu, Rodolfo? Você vai fazer um corte. Um corte. Aí vai ficar tipo 5 minutos, 10 minutos. Isso, é porque eu não consigo falar pouco, gente. Não, tá ótimo. Mas vai lá, você falou que a noventena... O que acontece? Nós temos 3 tipos de anterioridade. Nós temos a anterioridade anual, próximo exercício financeiro, 1º de janeiro. Então, esse dia 30 de dezembro, eu sancionar alguma coisa, tá valendo? Não. Pro dia 1º? Não. Dia 30, justamente isso. O que acontece? Sancionou que... Dia 30 de dezembro. Então, Pedrinho. Vamos lá, Pedrinho. Né? No caso do ITCMD. Mas ele tem cara de bonzinho. Vamos lá, Pedrinho. Né? Gente, eu tenho então, muito respeito. Ele foi meu professor, pelo amor de Deus, claro. Né? Aí, Pedrinho é forma carinhosa. Então, sabe o aumento do ITCMD que eu acabei de falar para vocês? Que dia que foi publicado a lei... Dia 29 de dezembro de 2016, aumentou de 4% para 8% o ITCMD. Quando você estava escolhendo a sua calcinha para o Réveillon. Ninguém estava prestando atenção. No Diário Oficial. Ah, o governo. Jornalista estava... Tava todo mundo pensando só na cachaça. Que ano que foi isso, professora? 2016. Eu quero pegar um evento assim, mundial. Isso, gente, todos eles fazem, entendeu? E aí sempre foi feito assim, no finalzinho, e como a gente só tinha anterioridade anual, o que acontecia? 1º de janeiro começava a valer, e todo mundo era pego de surpresa e todo mundo se ferrava. Aí veio uma emenda constitucional que trouxe a anterioridade nonagesimal noventena, que falou que tem que ter no mínimo 90 dias da publicação da lei para ela ter eficácia. Então, por isso que esse aumento do ITCMD, que foi publicado em 29 de dezembro de 2016, só foi ter eficácia 1º de abril de 2017. Por que 90 dias? E aí nós temos a outra anterioridade, que essa já existia, que também é uma anterioridade de 90 dias, só que basta 90 dias, eu não olho para o próximo exercício financeiro, que hoje nós chamamos ela de anterioridade especial, que são só para as contribuições sociais, só para elas. Quando eu estudei para valer o tributário, professor, que faz muito tempo que eu não dou uma pegada firme no tributário, né? Eu lembro que só tinha a noventena, que era para as contribuições. Então, faz que era tempo, 90 dias. Faz tempo. Mas ainda bem que eu lembrei, né? Isso mesmo. E o terceiro tipo de noventena? Então, são da anterioridade, a anual, nonagesimal e a especial das contribuições sociais. Então é o seguinte, o ISS-QN,
Ele está sujeito a ambas. A ambas. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço? Isso mesmo, é quanto custou o serviço. É a nota fiscal. Beleza, quanto custou o serviço. Letra D. O lançamento do ISS é feito por arbitramento falso. Porque o que acontece? Isso daqui vive caindo em concurso e é uma dúvida para todo mundo. Nós só temos 3 tipos de lançamento. Que está lá no CTN, que se for para mudar isso aqui, precisa de lei complementar. Nós temos o lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. O ISS é lançamento por homologação, igual imposto de renda, igual ICMS, igual as contribuições por homologação. O arbitramento não é uma modalidade de lançamento, é um meio utilizado para ajudar no lançamento. Então vamos supor, né? Eu vou lá e falo que eu prestei o serviço por R$1. Ah, peraí, ninguém presta serviço por R$1 que custa, sei lá, né? Tantos reais. Então ele vai poder arbitrar para não, quando ele não homologa, ele utiliza num outro lançamento de ofício para arbitrar. Então por isso que está errado. Porque não existe um lançamento por arbitramento. O arbitramento é só uma técnica para ajudar o lançamento, por exemplo, de homologação, para ajudar os outros lançamentos. Sabe o que veio na minha cabeça, professora? O diacho do habite-se. Quando a pessoa vai fazer o habite-se, o cara pensa que é uma mera formalidade para dar um documento para você para registrar no cartório. Vem esse arbitramento aí, professora. Entendeu? O cara não sabe o que é assim, junta as notas. Então, por quê? Porque ele vai arbitrar a utilização disso, entendeu? É isso, então. Mas não é um lançamento, não é um tipo de lançamento. É uma ajuda para os outros lançamentos. E aí, para não ficar feio, isso aqui que o cara faz lá do fisco, ele dá um prazo para você, mas só para você vai fazer o quê com isso? Só para fazer de conta, né? Mas já foi feita a merda, né? Já. Então, por isso que a letra D que está errada, tá? Gravem aí, nós só temos 3 tipos de lançamento: ofício, declaração... Ofício. Exemplos de lançamento de ofício. IPTU. IPVA. IPTU e IPVA. IPTU e IPVA. Primeiro, ofício. Ofício. Segundo? Declaração. Não é o imposto de renda. Pelo amor de Deus, não é o imposto de renda. Esse eu sei, professora. O cara vai para os Estados Unidos, compra umas coisinhas e faz assim do papelzinho. Bingo, né? Bingo. Isso. O que acontece? Mas assim, é aquela coisa, né? Pandemia, dólar, euro alto, titia faz tempo que não viaja, né? Nem dava, tava fechado tudo. Então, mas assim, titia faz tempo que não viaja para fora. Mas a última vez que eu viajei, eu visualizei que mudou. É no celular. Então, tipo assim, a gente sempre utilizou o imposto de importação de viagem como exemplo de lançamento por declaração. Eu sempre usei isso em sala de aula. Aí na última viagem que eu fiz para fora, que foi em 2019, antes da pandemia, aí eu verifiquei que se você precisa emitir a guia antes, pagar antes, para depois você passar na alfândega. Se tornou um lançamento por homologação. Louco, né? Lançamento por declaração. Volta a fita aí, professor, porque a minha última viagem internacional também foi em 2019. Então. Mas então aconteceu. Então, o que eu fiz, né? Eu comprei algumas coisas, assim, eu sabia todo mundo que nossos equipamentos aqui da LAC são todos dos Estados Unidos, então eu fui várias vezes. Tô até precisando dar uma equipada aqui no nosso parque, principalmente de vídeo e áudio, né? Então, comprei um microfone. Certo? Sim. Peguei lá o recibinho fiscal dele. Depois eu vou contar uma outra coisa que aconteceu nisso aí, que tem a ver com o lançamento, né? Aí, no avião, eu já baixei o programinha aqui no celular. Eu fiz lá no hotel. Fiz no hotel, registrei tudo. Gerou o boleto. Já pagou. Paguei o boleto. Isso. Salvei o compromisso. Só não imprimi. Só não imprimi. A homologação. Aí eu cheguei lá, o cara fez a declaração? Fez. Não é declaração, é homologação. É homologação. Porque assim... vamos lá.
Qual que é a diferença no de declaração por homologação? Vamos pensar no imposto de renda, que é mais fácil. Todo mundo acha que é por declaração, porque todo mundo fala assim, a declaração do imposto de renda. Mas no lançamento por homologação, o contribuinte faz tudo sozinho. Depois que o fisco vai analisar. Então você baixou aí no seu negócio. Paguei tudo. Colocou a informação que você quis de quanto custou o microfone, gerou a guia, pagou. Quando você vai passar na alfândega, você entrega a declaração. Aí o fisco vai fazer cara crachá. E aí ele vai olhar para aquilo e ele vai ratificar ou não, concordar ou não, homologar ou não. Por isso que é lançamento por homologação. Vem depois do pagamento. Agora, no de declaração, como que era antigamente? Quando a gente estava no avião, né? Muito antigamente era assim, entregava a declaração para todo mundo. Aí a gente pegava e colocava não. Isso, né? É. Aí, depois passou um tempo, foi assim. Não, o medinho. Aí depois passou um tempo assim, quem quer a declaração? Todo mundo fica assim, tá dando. É o medinho. Ninguém pegava a declaração, né? E rezava para passar e não ter declaração. Depois, olha lá. Aí, então como que você fazia? Não, eu quero declarar, eu sou honesta, tudo. Eu declarei todo o enxoval da minha filha. Aí tem a fila do declarar e a fila de não declarar. Eu declarei todo o enxoval da minha filha, juro. Já decaiu também, né? Tô nem aí. Não é pecado sonegar, não é pecado, entendeu? É crime, mas não é pecado. Então, o que acontece? Vamos supor, então, como que era na época que eu fiz o enxoval da Alice, né? Então, você tinha que pegar o papelzinho que a comissária te dava na época e você colocava lá tanto, isso. Fazia a declaração. Aí você passava pela alfândega, entregava a declaração. Na fila de declarantes. Tem duas filas lá. Sim, você entregava lá. Pá. Aí, o fisco, ele olhava pra mala. Ah, tá tudo certo. Aí ele botava aquilo no computador, emitia a guia e você pagava. Ou ele falava, você gastou $1.000, você tá com 10 malas, você quer enganar quem? Abre esse negócio aí. E aí ele podia arbitrar. Então ele podia falar assim, esse macaquinho, quanto que custa? Deixa eu ver. Aí ele entra no computador, custa $10. Aí ele arbitra para ver o quanto que você tem de compra. Então é uma técnica utilizada. Então você tá vendo que a declaração, eu tenho para constituir o crédito tributário o contribuinte, mais a pré-análise do fisco, como se fosse um juízo de admissibilidade, para depois gerar o boleto, para depois você pagar. No homologação, não. No homologação, o contribuinte faz a declaração, o contribuinte gera a guia, o contribuinte paga, depois o fisco vai analisar e vai homologar ou não. E agora, a diferença é isso. Nós temos de declaração. Estado de Mato Grosso, o ITCMD. No estado de Mato Grosso é por declaração. Por quê? Porque você entra lá no site, preenche a guia, você não consegue imprimir e pagar. Depois o fiscal ele vai analisar para ver se aquele imóvel custa mesmo aquele valor ou aquele imóvel. E aí que ele vai gerar a guia e vai mandar você pagar. Então, galera da Cefaz e TCMD do estado de Mato Grosso é por declaração. Questão certa na prova, com certeza. Certíssima. E a terceiro tipo de lançamento? De ofício, né? Que vem tudo pra você. Não tem declaração, não tem nada. O IPTU não chegou na sua casa? No dia do vencimento. No dia do vencimento. Mas chegou, não chegou? Mas ali tinha que ter noventena pra você. Mas ele chegou, não chegou? Chegou. Você fez alguma coisa, ele chegou. Então o fisco faz tudo sozinho. E assim, professora, é a cabeça, o modus operandi da pessoa, né, cara? Eu não olhei porque eu jamais ia pensar que eu recebi um boleto de IPTU que vence no dia. Sim. Aí eu abri outro dia, poxa, venci, perdi 30%. Vem aquela sensação ruim, né? Vem. Tipo, nossa, me deram o golpe. E aí, ainda bem que o Nenel aí pegou e prorrogou. Parabéns, Nenel. Tem o Pedrinho e o Nenel. É.